Desde o começo, os dinossauros nunca foram realmente o objetivo final do Jurassic World, porque por trás do parque, por trás da clonagem, por trás de toda a engenharia genética, sempre existiu algo muito maior sendo desenvolvido. Experimentos, manipulação genética cada vez mais extrema e principalmente aplicações que iam muito além do entretenimento. E quanto mais você começa a juntar as peças da franquia com o Jurassic World, Acampamento Jurássico, Dominion e agora o Jurassic World Recomeço, fica cada vez mais claro que a história de fato nunca foi apenas trazer os dinossauros de volta. Ela sempre foi sobre até onde a ciência humana pode ir manipulando a vida. Dinossauros híbridos, DNA sendo misturado, comportamento sendo controlado e criaturas sendo projetadas com habilidades que simplesmente não existiam na natureza. Só que depois do Jurassic World Recomeço, essa história acabou ficando ainda mais interessante. E eu digo isso porque o filme acabou revelando duas coisas muito interessantes sobre o estado atual do mundo. O primeiro deles é que os cientistas continuam brincando com o DNA em um nível cada vez mais absurdo. E a segunda coisa é que os dinossauros não estão exatamente dominando o planeta como muita gente imaginava. Na verdade, muitos deles estão morrendo, só que calma. Porque quando você junta todas as peças, é revelado pra gente que as coisas que foram construídas após o Jurassic World são muito mais horripilantes do que muita gente imagina. E elas podem abrir a porta para algo muito maior que a gente vai ver no futuro. Só que antes da gente começar o vídeo, deixa eu mostrar um negocinho aqui pra vocês que eu comecei a testar recentemente e de verdade, eu não tava botando muita fé não. Porque tipo assim, vocês sabem, né, a gente sempre ouve esse negócio de ganhar dinheiro online, trading, e sempre quando a gente escuta esse tipo de assunto parece um bicho de 7 cabeças, um negócio bem difícil mesmo. Só que eu achei uma plataforma chamada Pocket Broker e o que me chamou mais atenção nela é que ela é muito simples de usar. Tipo assim, eu comecei mexendo sem expectativa nenhuma e em poucos cliques eu já tava entendendo como funcionava. E o mais interessante é que eles têm um sistema que literalmente te ajuda a tomar decisões com sinais, gráficos e tudo mais. E olha só isso aqui, operação feita na hora e resultado saindo. E isso que eu tô mostrando pra vocês é muito mais acessível do que parece. Inclusive tem até uma parada que eu achei de verdade muito absurda, que no caso são os torneios da plataforma. Eles têm torneios digitais gratuitos com prêmios em dinheiro, começando ali na faixa dos $250. Tipo assim, você pode literalmente entrar, competir e ganhar grana ali dentro. E isso muda totalmente o jogo, só que não para por aí não. A plataforma tem uma pegada meio gamificada também. Tem sistemas de recompensas, personalização e indicadores. Você consegue literalmente montar o gráfico do jeito que quiser. Só que sendo bem sincero aqui com vocês, é lógico, isso aqui não é fórmula mágica, não é dinheiro fácil, mas é sim uma ferramenta que se você pegar, estudar, aprender a usar, você pode sim pegar uma grana legal e fazer disso uma renda extra. E pra quem quiser testar é só usar o meu código promocional na hora do seu cadastro, porque isso aqui é muito importante. Você acaba ganhando um bônus de 100% no primeiro depósito. Então usando o meu código você já começa com uma vantagem bem maior dentro da plataforma. Então faz o seguinte, clica no link que tá aqui na descrição, testa a plataforma, vê se faz sentido pra você. Demorou? É isso aí, vamos voltar pro vídeo agora. Eu sou Eric Brelay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, por onde a gente pode começar, né? Porque, é um negócio que é muito verdade, é isso que eu vou falar. Porque quanto mais a gente fica olhando os detalhes escondidos dentro da franquia Jurassic, mais a gente começa a perceber o quanto esse universo é maluco demais, né não? Porque quando o Jurassic World saiu lá em 2015, muita gente achou que a grande inovação da história era simplesmente a Indominus Rex. Mas a Indominus não era só um dinossauro híbrido qualquer. Ela foi a primeira prova real de que os cientistas tinham ultrapassado completamente os limites da clonagem. A Indominus misturava DNA de T-Rex, Velociraptor, Lula, sapo e várias outras espécies. E cada uma dessas misturas tinha um objetivo, seja camuflagem, regulação térmica, inteligência ou capacidade predatória avançada. Ou seja, a Indominus Rex ela não foi criada para ser assustadora. Na verdade, eu acho que até a palavra criada não é uma palavra que combina muito bem com a Indominus. A gente pode falar, na verdade, que ela foi projetada. Sim, eu tô falando de um verdadeiro monstro projetado para ser melhor e superior a qualquer outro dinossauro. Só que pelo menos ali, no caso da Indominus Rex, a gente olha e fala, pelo menos ali existia uma desculpa, né? Uma desculpa. A gente viu no filme que o parque ele queria algo maior, algo mais impressionante para o público. Só que ao mesmo tempo, a criação dessa criatura acabou abrindo uma porta muito perigosa. Porque a partir do momento em que o Jurassic World cria uma criatura, né? Um predador perfeito,
feito, a pergunta ela deixa de ser podemos fazer isso? E ela passa a ser para que isso pode ser utilizado? E é exatamente aqui que a gente entra num outro ponto muito importante dessa história. E sim, eu tô falando do famoso programa militar dos Raptores. A Masrani Global não estava interessada apenas em parques. Eles estavam testando o comportamento de usar Velociraptors em operações militares. Agora imagina isso aqui só por um segundo. Uma equipe de soldados entrando num território inimigo, acompanhados de Velociraptors treinados para caçar alvos. Só essa ideia já mostra que o caminho que a franquia estava seguindo era um caminho bem perigoso. Só que a história ela ficou ainda mais absurda quando o Dr. Henry Hu ele continuou as suas experiências. Porque depois da Indominus, veio o Indoraptor apresentado em Jurassic World Reino Ameaçado. E o Indoraptor era ainda mais claro em suas intenções. Ele não era mais uma atração de parque, ele era literalmente um protótipo de arma biológica criado para obedecer comando e criado para eliminar alvos. Só que tem uma outra criatura que é muito importante dentro dessa história e eu vejo que muita gente esqueceu também. Afinal, ela veio após a queda do Jurassic World, que é o Scorpius Rex. Apresentado em Acampamento Jurássico, o Scorpius Rex é o exemplo perfeito de até onde essas experiências estavam indo. Porque ele foi um dos primeiros híbridos criados pelo Henry Hu, antes mesmo da Indominus. E eu acho que eu não preciso nem dizer aqui que a criação do Scorpius Rex deu completamente errado. Afinal, a gente está falando de um monstro extremamente instável, imprevisível e também muito, mas tipo, muito violento. Só que ao mesmo tempo, ele também tinha muitas características que pareciam ter sido pensadas para combate militar. Galera, olha só pra ele. Tínhamos uma criatura com visão térmica, espinhos venenosos capazes de paralisar inimigos, comportamento extremamente agressivo, capacidade de se multiplicar rapidamente. Basicamente, uma criatura criada para caçar e eliminar qualquer ameaça. O próprio Henry Hu, ele chegou a considerar o Scorpion Rex um erro tão grande que decidiu congelar o animal. Mas depois da queda do Jurassic World, quando o parque perdeu a energia, o Scorpions acabou sendo libertado novamente, e aquilo virou um verdadeiro pesadelo. Só que o mais interessante de fato é que o Scorpions Rex ele acaba mostrando pra gente uma ideia muito clara. Esses experimentos eles não estavam apenas criando dinossauros diferentes, eles estavam na verdade tentando criar criaturas com funções específicas, predadores projetados, organismos desenhados para o combate militar. E isso se conecta diretamente com tudo que a franquia mostrou depois. Porque em Acampamento Jurássico também aparece uma outra tecnologia importante. Alguns dinossauros começaram a ser controlados através de chips implantados no cérebro. Sim, estamos falando de controle mental, uma tecnologia capaz de comandar essas criaturas à distância. E isso não ficou apenas na série, porque em Jurassic World Dominion, a Biosyn utiliza chips semelhantes para controlar os dinossauros dentro do santuário. Ou seja, controle tecnológico sobre os dinossauros já existe nesse universo. Só que aí a gente chega no novo Jurassic World Recomeço, e aí toda a franquia ela acaba ganhando uma nova camada, vamos dizer assim. E eu digo que ela recebe uma nova camada porque a gente acaba ganhando uma informação que pelo menos em Domínio a gente pensou que não era isso que ia acontecer. A gente pensou que os dinossauros iam dominar todo mundo, só que o Recomeço prova pra gente que foi totalmente ao contrário. Os dinossauros eles não estão conseguindo sobreviver no nosso planeta. A verdade mesmo é que muitos dinossauros estão morrendo. Existe uma espécie de instabilidade biológica que impede que essas criaturas de sobreviver em vários ambientes modernos. Eles não conseguem se adaptar completamente aos ecossistemas atuais. E o resultado disso é que a maioria acaba sobrevivendo apenas em zonas temperadas do planeta, ambientes específicos onde essas criaturas conseguem continuar existindo. E é justamente aí que lugares como a ilha St. Hubert, mostrada no Recomeço, acabam se tornando tão importantes. Só que ao mesmo tempo, o filme também começa a apresentar algumas coisas novas pra gente, novos experimentos, novas mutações, como por exemplo o Mutadon, uma criatura que mistura características de Velociraptor com Pterosaurus, ou seja, um predador inteligente, ágil e com mobilidade aérea. Tá, mas agora pensa comigo no quesito estratégico. Gente, no campo de batalha, uma criatura que consegue ser tão inteligente quanto um Velociraptor e ainda possui a capacidade de voar, meu, uma criatura como essa seria insana. Dentro do campo militar, uma criatura com essas características mudaria completamente o tipo de ameaça. E sim, eu entendo que isso acaba gerando uma pergunta inevitável que é, meu, por que eles acabaram criando isso? Porque uma mistura genética como essa, ela tá muito específica, ela tá sendo moldada, construída para algo muito específico. Então, por que foi feito?
Bom, o objetivo principal existia. Talvez o objetivo real seja criar um predador perfeito, uma criatura que combine força, velocidade, agilidade, mobilidade e capacidade de adaptação. Tá, mas se a gente tá vendo então que até hoje ainda existem experimentos sendo feitos com dinossauros, então e se por acaso criaturas que fizeram o Mutadon, o T-Rex, eles acabarem sendo responsáveis por um negócio muito maior e muito mais problemático? E se eles fossem capazes de resolver aquele problema apresentado no recomeço? Sim, eu tô falando da limitação biológica que impede os dinossauros de sobreviverem em qualquer ambiente. Porque se alguém conseguir criar dinossauros capazes de sobreviver a qualquer clima, então a situação ela muda completamente. E aqui a gente vai entrar em alguns rumores bem interessantes sobre o próximo capítulo dessa franquia. Muita gente acredita que o próximo filme da franquia pode seguir com o título Jurassic World Liberation, né? Significando libertação. E esse nome ele pode se refletir dentro da história. Ele pode representar algo muito específico. Podemos estar falando da libertação dos dinossauros dessa limitação biológica, criaturas capazes de sobreviver a qualquer ambiente do planeta. E isso levanta um dilema enorme dentro da própria filosofia da franquia. Desde o primeiro filme de 1993, a mensagem sempre foi muito clara. A ciência humana não consegue controlar a natureza. Toda vez que alguém tenta brincar de Deus, algo dá errado. E olhando para tudo que a gente teve desde a queda do Jurassic World, com o T-Rex, o Mutadon, o Scorpius Rex, a própria Indominus, todos os híbridos que vieram antes também, você acha mesmo que agora o próximo passo vai ser a gente ver mais e mais, né, a franquia se aprofundando nesse negócio de manipulação genética? Ou você acha que o que a gente pode ver no próximo filme seja um negócio muito mais voltado pro clássico lá de 93, um negócio mais voltado à essência do Jurassic World? Porque dependendo do caminho que a franquia vai seguir, a gente pode estar diante da maior mudança da franquia nos últimos 30 anos, e eu quero muito saber o que realmente pode rolar, mas isso só o tempo vai dizer.